Olá, mais uma vez o painel regional aqui no ar com você, internauta, com a senhora aí na rede social, você que nos acompanha do seu computador, os nossos fãs do YouTube, porque aqui é o jornalismo verdade. Toda sexta, toda semana no YouTube, o painel regional. E hoje não podia ser diferente, com a presença de duas figuras maravilhosas, duas mulheres encantadoras. Estamos aqui com a Patrícia Vanzolin e também a Isabela Castro. A presença da mulher na política brasileira, na política institucional, dentro dos lugares importantes. Precisa sim, precisa de verdade, de sinceridade, precisa de calor humano. Nada substitui o calor humano. E, logicamente, nós vamos ter aqui uma verdadeira aula do empoderamento feminino e, logicamente, quebrar esse paradigma, né, Patrícia? É isso, Banha. Bom dia, boa tarde a todos aqui, boa tarde a você, a toda a sua audiência. É isso, né? Eu acho que as mulheres, elas têm sido excluídas, né, dos espaços de poder, e quem sai perdendo com isso é a própria sociedade, né? Porque, como você falou, as mulheres, elas agregam qualidades, elas agregam competências que complementam as dos homens, né? Elas agregam calor humano, elas agregam empatia, uma compreensão sensível dos problemas. Então, quando a gente tira as mulheres de cena, né, a cena se empobrece. Então, eu acho que a sociedade toda ganha, os homens ganham com essa complementariedade, né? Homens e mulheres lado a lado, unindo suas capacidades, suas competências para melhorar a vida pública, né? É o que a gente acredita. E num momento tão difícil a gente anotar e perceber o que acontece hoje no cenário nacional, né, dos efeitos pós-pandemia, dentro da pandemia e dessa polarização, né, de ideias direita, esquerda e direita, precisa ter a unidade, né? Nós precisamos ter aí a boa política de sentar à mesa, de discutir os problemas, seja com a esquerda, com a direita, com o jovem, com o idoso, com as pessoas que estão envolvidas no processo. Nós não podemos levar esse país tão grande nessa polarização só de discussões. Eu acho que esse é o momento, sim, da sensibilidade, da empatia, principalmente do calor humano. E só quem pode transformar isso são vocês, mulheres. Eu acredito piamente nisso, Isabela. Ai, que bom, nós também acreditamos nisso, é por isso que estamos aqui, né? Em termos do direito, nós já somos a maioria nas faculdades de direito e nós também somos a maioria nos quadros da ordem. Mas até pouco tempo atrás, nós não tínhamos nenhuma representatividade. E foi necessário criar cotas para que fosse exigida a nossa participação, para que nós conseguíssemos, de fato, espaço. Agora, não é apenas a questão do espaço, né? É necessário espaço com voz. Então, a nossa campanha aqui, eu acredito nas propostas da doutora Patrícia, aonde ela propõe que realmente a mulher seja protagonista. E nós queremos, então, esse espaço para trabalhar lado a lado com os homens, como você falou, sem distância, né? Sem essa dicotomia de um lado ou outro. É muito importante a gente falar na harmonia, porque a gente já vive um período tão difícil. Eu acho que a pandemia abalou muito a todos, acho que é um desgaste muito grande, inclusive as pessoas não querem saber de eleição, não querem saber de política, né? No modo geral, porque elas querem saber o que é que vai melhorar para a vida delas efetivamente, o que é que vai me trazer de bom. Olha, tem gente até passando fome, tem gente aí passando necessidade, sem emprego, sem perspectiva. Então, ela quer aquilo que é mais próximo. Quem vai me ajudar a melhorar de vida? Quem vai me ajudar a trabalhar melhor, a me dar melhores condições, né, de trabalho, social? Então, e a OAB, eu acho que ela é muito importante na vida do cidadão. A OAB, ela tem que esclarecer quais são os direitos, quais são as repercussões das decisões, o que o Congresso faz, o que a nível estadual aqui a Câmara vai fazer, a nível municipal, o que o seu vereador tem para trazer para você. Então, é aquilo, você precisa fazer o voto consciente, saber quem são os candidatos, escolher bem as propostas que estão aí em todas as questões, política partidária, política de classe. Então, preciso conhecer as propostas, saber qual é o candidato que tem propostas efetivas, que pode transformar a sua vida, que pode trazer benefícios para a sociedade,
Precisamos pensar em termos globais, de sociedade. E nessa caminhada, é uma caminhada maluca, né? Você tem que estar em todos os lugares do estado de São Paulo, né? Colocar o seu conselho, ouvir as propostas dos colegas, dos advogados. E a gente passa por um mundo difícil, né, de mudanças, é o novo normal, a questão da pandemia, o pós-pandemia, os efeitos da digitalização desses processos, do envolvimento, né, hoje é tudo home office, ou então as próprias audiências, as dificuldades de audiência. Até recentemente nós vimos um vídeo aí onde a audiência era à distância. O próprio advogado teve que fazer audiência dentro da cadeia. Ou seja, o advogado da parte fez audiência na cadeia com o juiz pelo celular. Então você vê a que ponto a gente chega e essas dificuldades. Qual é o maior clamor ainda? A gente está falando aqui que na nossa, principalmente no viés político, não se cria, acaba se copiando protótipos da política eleitoral a nível nacional, do Estado, política pública. Aí quando a gente vê esses modais que já estão sendo fragilizados, a cota da mulher, a cota do negro, a cota... Não, a gente tem que fazer política por amor, por empatia, deixar à vontade, fortalecer, estimular, quebrar feudos, dogmas. Tem coisas que aí a gente vê, a gente não pode se espelhar numa política partidária, onde alguns partidos, por exemplo, têm donos. Eles estão lá. Ali manda 3, 4. Então, se a gente vai ver os preceitos basilares constitucionais, a gente vê lá, partido é parte. E eu faço parte do partido. Então, eu preciso ouvir cada um dos meus partidários para mim formatar as políticas públicas. Essa é a essência. E o que vocês têm ouvido aí dos associados com relação à falta em determinados pleitos que eles dispõem, e quando deparam com vocês que muita gente, põe aí no papel, o homem já é mais desleixado, vê aí o que é, põe no papel o que você quer, como é que é. Não, mas você está lá, tenta, abre o coração, põe no lugar daquela pessoa que fez a reivindicação. O que mais você ouve aí ao longo do Estado? Desamparo, abandono. Os advogados se sentem abandonados, largados, desamparados. E como a Isabela falou, acho que é bom a gente ressaltar isso, né, Isabela? Que quando a gente fala do desamparo do advogado, na verdade é o desamparo do cidadão. Porque o cidadão não tem como ir à justiça sem o advogado. O advogado ele é uma via, não tem como chegar no judiciário. Então imagina que um pai precisa ir decidir uma questão da guarda do filho. Ele precisa do advogado, e o advogado dele precisa conseguir trabalhar, precisa conseguir despachar com o juiz, precisa conseguir ir ao fórum, precisa conseguir ver o processo. Se o advogado dele não consegue, quem sai prejudicado é o cidadão que precisa de uma verba previdenciária. Aí, às vezes, uma verba para comer, né, para botar comida na mesa, né, da família dele. Uma mãe que precisa de pensão alimentícia. Então, na verdade, quando a gente fala da advocacia abandonada, nós estamos falando da cidadania abandonada. E a advocacia foi muito abandonada, né? Eu tenho um grupo que se formou há 3 anos e meio. Nós formamos esse grupo e estudamos profundamente a advocacia paulista e os problemas da OAB e tudo que a OAB poderia fazer para suprir esses problemas. Isso foi antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, todos os problemas ficaram muito piores, né? Esse mundo digital que nos atropelou, que nos pegou ali, né? Deu um caldo, né? Estávamos aqui falando do surf, né? Que deu um caldo nos advogados, teve alguns que nem conseguiram emergir, né? Porque simplesmente não tem, né, Isabela, capacidade digital e não tem nem meios físicos, não tem internet boa, não tem um computador potente que possa fazer uma audiência. E nós temos uma instituição de classe muito poderosa, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Uma instituição conhecida, importante nos processos políticos e que foi perdendo a força e hoje se tornou uma entidade muito fraca e relevante até na vida dos advogados e que não assistiu eles em nada. Então, o que a gente mais ouve é isso, abandono. A OAB é caríssima, o advogado tem que pagar R$1.000, e olha que R$1.000 para um advogado aí em começo de carreira
que não tem nem causa, né? Um advogado que precisa abrir um escritório, ele precisa comprar o certificado digital, ele precisa contratar uma secretária, ele não tem esse dinheiro, a OAB não teve sequer a compaixão de pensar em reduzir essa anuidade no tempo da pandemia, não fez nada para ajudar os advogados e ela não devolve nada em troca. Ela não devolve nem a explicação do que faz com o dinheiro. Que é algo, não é? Que Transparência, né? Transparência, que é algo que no serviço público, que você está muito acostumado, é o óbvio do óbvio, né? Você não tem ali, você tem o salário de cada vereador, não é isso? Quanto ganha, quanto gasta. É isso, é o mínimo, né? Quem gerencia dinheiro alheio precisa de responsabilidade, precisa explicar o que está fazendo. A OAB sequer explica, muito menos ajuda os advogados. Então, realmente, nós entendemos, né, Isabela, que é preciso um olhar feminino, um olhar agregador. A OAB não pode ter dono, e tem, atualmente tem. A OAB não pode ter partido, e tem. Isso. A OAB precisa ser para todos, para todas, para negros e brancos, para jovens e idosos, para mulheres, pessoas LGBT. A OAB precisa ser de todos os advogados, assim, e ela não é. Assim como a Constituição preconiza, do pois povo, pelo povo, para o povo, para todos, indistintamente, para o cidadão e para a cidadã. E o que você tem encarado, muitas coisas a gente vê na própria política pública, a gente fala assim, olha, Banha, infelizmente, algumas conquistas, elas foram enterradas. Estão se perdendo. Estão se perdendo. Está acontecendo hoje, literalmente, alguns avanços que vocês com duras penas conquistaram e aí lutas. Certeza. E hoje você vê saindo a questão da transparência, assim, o que se faz com o dinheiro. Eu tenho um exemplo claro. Quando eu entrava na Ordem dos Advogados, eu achava aquilo uma coisa maravilhosa, porque eu falei assim, poxa, pelo menos o dinheiro do advogado está sendo assistido em pró da sua organização, onde a gente tinha farmácia, livros, atendimento médico, a casa do advogado. Então, precisa aprimorar, isso foi esquecido. Tem esse tipo de reivindicação? Tem muita reivindicação nesse sentido. Eu acho que o mais importante para a gente começar é, como disse a Patrícia, a OAB precisa ser imparcial. A OAB não pode ser partidária. Não tem bandeira. Então, a OAB, ela, nos últimos anos, ela perdeu um pouco o foco dela, que é cuidar da democracia, zelar pela democracia, pela ordem social, pelos advogados. Quando a OAB assume um papel partidário, ela perde a isenção, ela perde a imparcialidade que é necessário para que ela exerça esse papel de fiscalizador e orientador. Então, a gente precisa resgatar isso para que a OAB seja, de fato, respeitada e para que ela volte a ser protagonista no espaço social. Isso em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Quando a OAB conseguir resgatar esse papel, que nós esperamos que seja em breve, a OAB vai ter muito mais voz, muito mais poder para representar os advogados, para se dirigir aos cidadãos, para fazer pleitos, para mostrar o caminho, as opções que existem, né? Porque hoje em dia é tudo tão complexo, então a gente às vezes precisa de uma tradução para o leigo daquilo que está acontecendo. E eu acho que isso cabe à OAB, né, de fazer essa ponte entre o que acontece na política em geral e trazer isso para o cidadão, trazer isso para os advogados. E além disso, a OAB ela precisa estar aqui amparando os seus associados, né? Então, na farmácia, nos livros, nos cursos, porque o dinheiro que nós pagamos é muito alto, principalmente quando você multiplica pelo número elevadíssimo de advogados que nós temos, né? São Paulo é o maior colégio de advogados do país. Aí eu te faço uma pergunta. A caneta do executivo pesa em cima da OAB também? Seja a nível nacional, do estado e município? Chega lá, não, o prefeito quer assim, o governo do estado quer assim, o presidente da república quer assim. Vocês têm deparado isso? Com certeza, com certeza. Tanto não é partidário, é quem está mandando, é isso? O partido que manda que está no poder da ordem. Tem uma subserviência, né? E o dirigente da ordem, a OAB, né, enquanto instituição, e o seu dirigente máximo, ele não pode ser submisso a nenhum poder, né? É claro que ele não tem que ser beligerante, não é questão de brigar, mas é questão de defender. E defender muitas vezes pelo significa menos isento, né? Confrontar. Pelo menos isento, né? Às vezes cobrar. Você vê casos aí de o cidadão tem um ente muito próximo ligado na própria administração do prefeito local,
ou do governador, ou do próprio presidente da República. Onde está a isenção? Cadê a história do nepotismo? E a troca de moeda? Então, fica assim, o principal, que é o interesse público, no caso, o interesse do advogado, o interesse da soberania, foi esquecido? Foi esquecido, foi com certeza, né? A gente viu realmente uma situação, essa coisa que você perguntou, Banha, do livro, né? Eu lembro que antigamente era assim, hoje em dia, olha, o remédio na farmácia da Caixa de Assistência sai mais caro do que uma farmácia normal. O plano de saúde da OAB é um dos piores do mercado, né? É um plano de saúde que ninguém tem, nenhum advogado tem. Agora, isso é uma questão de falta de pulso, de falta de decisão política, né? Porque a OAB pensa que ela tem uma pólice, né? Ela tem para oferecer para qualquer seguradora pelo menos 350, a OAB de São Paulo, 350 mil vidas, né? Isso considerando o advogado individual, se eu pensar num plano familiar, é 1 milhão de vidas. Como é que um poder de compra desse, não é? Quanto mais você tem a oferecer, vidas, mais você consegue barganhar. Como é que a OAB não consegue barganhar um plano de saúde decente para os advogados, né? Um plano odontológico? Então, mas é isso que a Isabela falou, perdeu-se o foco. O foco ficou ali em agradar os seus filhos, amigos do rei ali, agradar o seu rol de apoiadores para conseguir apoios para reeleições e, eventualmente, né, perpetuação no poder. Não é mais o interesse público. Então, como diz a garotada hoje, tá tudo pego, tá tudo tomado. São os tentáculos da governabilidade. Hoje tem o governo tomando conta de uma central da ordem, outro está lá no Estado, outro a nível nacional, porque qualquer que seja o problema dentro de uma casa legislativa ou de um projeto político da cidade, do Estado, a OAB se fazia presente. Claro, porque a gente tem os projetos de lei que a gente entende que são muito importantes para a comunidade. Então, cabe à OAB ir lá se posicionar, ir lá pressionar pelo andamento, né, da pauta, para que seja efetivamente votado, para eventualmente colocar partes naquele projeto. E a gente não vê nada disso. As próprias comissões, né, muito omissas, porque a OAB é formada por uma série de comissões. Na verdade, até as comissões acabam sendo um braço mais direto de atendimento ali ao público, de trabalhar. E a gente vê as comissões podadas também, né? Sem esse protagonismo, sem esse trabalho que houve sempre muito atuante. Então, quantas leis aqui em Santos a gente conseguiu aprovar, a gente já encaminhou. Você, como vereador, viu quantas vezes nós estivemos lá na Câmara para poder pleitear. Olha, tem um projeto de lei que nós fizemos, a gente quer o encaminhamento, a gente quer a aprovação. Corria atrás, ficava ali sempre. E depois que aprovava, olha, vamos tirar a lei do papel, vamos implantar. Foram muitos e muitos projetos. E hoje a gente não vê mais essa atuação, né? Essa participação. Eu me lembro, eu fiquei por 7 mandatos na Câmara, eu me lembro de alguns que pegaram uma magnitude a nível nacional, como, por exemplo, a gente falava aqui da Comissão da Verdade. A participação da OAB lá foi fundamental para a gente resgatar e tratar com justiça aqueles que foram lá atrás esquecidos, que foram banidos, que foram vilipendiados, muitos sumidos, né? Famílias desassistidas, retomar mandatos que foram cassados pela arbitrariedade. O caso do Esmeraldo Tarquínio foi uma aberração. Tivemos aí muitos casos emblemáticos. Também tivemos aí a participação direta, foi fortemente, a OAB participou com relação aos cartorários, com relação ao IPESP, as aposentadorias que sumiram com o dinheiro do IPESP, para onde foi aquele dinheiro, se o cidadão está aposentado, se não foi, para onde foi, quem é o pai da criança. Então foi uma pressão muito grande, onde teve a questão da isonomia do direito do advogado. Aí começou um questionamento. Mas é servidor público ou é advogado? É procurador ou não é procurador? Recebe sucumbência ou não recebe sucumbência? Então, são lutas e conquistas que foram feitas e discutidas numa mesa de negociação. E a gente vê hoje muitas discussões, e onde que mais tem hoje é litígio, hein? Hoje a lei está aí, tem Constituição, leis federais, leis municipais, estaduais, mas há uma judicialização na política tão grande porque ninguém se entende. Ninguém quer nem sentar na mesa.
Um fala de cá, outro fala de lá, e o país está andando para trás. Hoje mesmo tinha uma denúncia clara. Cara, eu fiquei indignado, eu falei, não tem a ver com o nosso assunto, mas eu vou perguntar para minhas convidadas, porque olha a que ponto nós chegamos nesse nosso país. Nós tínhamos lá atrás cidadão, poxa, aquela cidadã, aquela sacoleira ia lá no Paraguai, ia buscar lá um perfume, uma caneta, uma coisa para aumentar a sua renda, o famoso contrabando, a muamba. Hoje nós estamos vendo a que nível nós chegamos. Estamos vendo pessoas trazendo bujão de gás. Bujão de gás para o Brasil para vender como contrabando. Ou seja, um bujão de gás na Argentina é R$25. Aqui está 125. As fronteiras congestionadas, onde o cidadão vai encher o tanque aqui com 7, 8 reais, e na Argentina ou no Uruguai está abastecendo com 3. Isso também faz parte da pauta de discussão. Faz parte também de um conglomerado para pressionar o quê? Se o legislador não está trabalhando, se o judiciário está esmorecendo e se o executivo não tem políticas públicas, já diz que todo mundo tem direito ao advogado. E o advogado da sociedade é a OAB. Exatamente. A gente, no nosso programa, a gente tá ali a criação de uma frente parlamentar da advocacia, que é justamente uma frente para trabalhar junto ao legislativo, em todos os níveis, para verificar os projetos de lei, propor projetos e acompanhar projetos de lei de interesse da advocacia e da sociedade também, e uma frente de litigância estratégica, que a gente chamou contencioso estratégico, para se habilitar em ações no Supremo, no STJ, ações que versem sobre direitos importantes da sociedade ou dos advogados. E esse cenário que você colocou aí do botijão de gás, na verdade, mais do que nos chocar, nos entristece demais, né? Porque significa aí que nós estamos realmente num estado de pauperização da nossa população, muito trágico. E, claro, né? Eu sou criminalista, então eu olhando assim o fato isolado, né? É verdade, é crime, né? Contrabando, é um crime até grave. Agora, contrabandear botijão de gás, que é um estado de penúria, né? Estado de penúria mesmo. Então, é uma coisa muito trágica e nós precisamos, mais uma vez, voltar àquela história. Solidariedade social, né? Dar as mãos, empatia, caridade, pensar no coletivo, né? Características aí das mulheres. Infelizmente, inclusive, alguns advogados estão nesse estado de penúria. Quando veio a pandemia, muitos foram impedidos de continuar a trabalhar. Por quê? Porque a gente teve aí a questão digital, né, que tomou todo mundo, né? Isso foi um processo avassalador para todos. Isso frontalmente, afetou muito, porque o pessoal está acostumado com o papel. Aí, de uma hora para outra, digitalizar. Muita gente tirou o pé e parou? Muita gente tirou o pé e parou. Porque eu falo, né, nós temos um tripé na questão digital, que é o acesso à internet, que é o computador para você poder fazer o uso e o conhecimento técnico para usar a internet e o seu computador. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, ou não têm o computador, ou não têm a rede. Até aqui na nossa região, a OAB tinha o escritório para poder trabalhar, né? O que não é a situação no Estado, hein? Se a gente for falar no Estado, isso não é a realidade do Estado. Mas mesmo nos locais onde havia esse serviço disponível, como nós temos aqui em Santos, simplesmente fechou. Então, quem dependia desse serviço não tinha mais como trabalhar da noite para o dia. Aqueles que trabalhavam em conjunto com outros advogados que pudessem lhe assessorar, um jovem advogado, alguma coisa, também ficaram sem ter ninguém porque não podiam mais ir ao escritório fechado. Como assim? Vem o poder público e diz, você não pode mais trabalhar, seu escritório não pode mais funcionar. E a OAB se calou, a OAB aceitou tudo, a OAB ficou quieta. De repente, a gente não tinha mais tribunal para ir, a gente no fórum estava fechado, não tinha... E aí decidiram, olha, vai ser tudo virtual, nós vamos retomar os trabalhos, até as audiências vão ser virtuais. Você vai no seu escritório chamar a parte, chamar a testemunha, você vai ter que ter todo o sistema de conexão, de rede, tudo lá disponível. Que
quem não tem acesso a isso? E quem não tem meios financeiros de ter isso tudo? Cadê a OAB para vir oferecer um subsídio para compra de equipamento, para oferecer um sinal, para oferecer uma assessoria de como fazer essas plataformas todas? Então, assim, a gente tem dois lados. Eu gosto muito da questão digital. Enquanto você falou que um lá estava fazendo audiência na cadeia, por outro lado, a gente pode estar no nosso escritório fazendo coisas longe. Eu tenho um primo que mora em Salvador, casado com uma mulher que era de origem do Acre, eles se separaram, ela voltou para o Acre, entrou com ação no Acre de divórcio, de alimentos, de tudo. Eu fiz a audiência no meu escritório em Santos, com o juiz lá no Acre, o Ministério Público lá no Acre, a moça lá no Acre, o meu primo participando da audiência em Salvador. Então, olha que coisa maravilhosa que a internet, que esse avanço digital nos proporciona. Mas por que eu pude fazer isso? Porque eu tenho condições dentro do meu escritório de ter todo esse acesso. Infelizmente, isso não acontece com todos os colegas. Então, nem para fazer uma audiência na sua própria localidade, na sua própria cidade, ele não consegue porque ele não dispõe desses meios digitais ou do conhecimento. Então, as pessoas mais velhas, e não é tão mais velho assim não, mas as pessoas que não têm tanta familiaridade com a questão digital, decidiram se aposentar. Olha, eu não sei lidar com isso, eu não quero, e simplesmente se afasta. E a OAB é tão omissa que até na hora da gente fazer essa migração do mundo digital, os processos que ainda eram físicos, que precisam ser digitalizados, a OAB não tomou a frente disso. O tribunal disse, cada um por si, Deus por todos, se virem, façam a digitalização. E todos abaixaram a cabeça e foram omissos. E aí os coitados dos advogados estão penando para fazer isso, porque não há capacidade de se fazer isso no próprio escritório, precisa de uma pessoa para estar fazendo isso, você vai pagar por isso, né? Outra coisa, como tudo é digital, você tem que escanear todos os documentos, você tem que ter um ótimo scanner no seu escritório para fazer frente a isso, custa caro. Então, cadê o subsídio? Cadê a indicação? Olha, o melhor equipamento para você ter do seu escritório, olha, seu escritório é de pequeno, médio ou grande porte, o que você pode comprar? Olha, o custo-benefício melhor dentro da sua situação é esse. Olha, você está precisando de apoio? Vamos ter aqui um telefone de apoio para você tirar dúvidas, para receber orientação. Nós não temos nada, não temos nada. Patrícia, mostra claramente, num arrepio da lei, o próprio Tribunal de Justiça, aquele que deveria dar o exemplo, Tribunal de Justiça, o STF, Conselho Nacional de Justiça, acompanhando tudo isso, onde a gente fala do devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Se eu tiro instrumentos, né, onde é que está a garantia? Porque a ordem, nesse momento, não se funde a nível nacional e fala assim, pô, a alfândega está fechada, é home office. A Receita está fechada, é home office. A Procuradoria do Estado está fechada, é home office. Cheguei a ouvir de juízes, assim, eu só vou ter audiência presencial depois que tiver o último vacinado. Então, eu gosto desse tipo de trabalho, porque é um trabalho que fala a verdade, e quem fala a verdade não merece castigo, é de ousadia, é de botar o dedo na ferida. Começa a sair, a acomodar. O poder acomoda poder. Aí começa a acomodar, fica fácil, é bons para os maiores, os menores vão quebrando. Essa cadeia de advogados, a gente vê que muitos têm que matar um leão e fugir de dois para ter o seu escritório. É geração de emprego, é geração de receita. Aumentou também a questão dos associados para baratear custo, o cidadão trabalhando em casa para diminuir custo. Isso aí reflete, não é uma visão totalmente míope. O governo devia fomentar esse tipo de atividade, porque aí você teria o círculo virtuoso da moeda. Você gera emprego, você tem funcionário, teu escritório está aberto, o bar da esquina está funcionando, o restaurante funciona, todo mundo funciona. Então, ou seja, a política mudou. A política a nível nacional, como por exemplo a gente vê Santos, uma cidade tão bonita, só tem dinheiro em dois lugares, na Companhia Docas, Autoridade Portuária, ou na Prefeitura. Fora isso,
você vê uma miséria, uma cidade toda assolada, uma cidade abandonada, uma cidade que tem vários IDHs. Aí você fala assim, como é que nós vamos recuperar isso se a gente não faz a ciranda do círculo virtuoso? Eu quero que você ganhe, seu negócio ganhe, o bar da frente ganhe, a esquina, o prestador de serviço, para quê? Para que aqueça o cofre público e cada emprego que eu consigo trazer, eu tiro 6 do balcão público. Então, a OAB teria que também estar presente empunhando bandeiras como essa? Com certeza. E o que você falou é inteiramente verdadeiro, é uma visão míope. Mas é a visão mesmo, por exemplo, que o judiciário teve de nós. Como não havia nenhum anteparo, ficou cômodo para eles transferirem todas essas responsabilidades para o advogado. Aliás, ficou cômodo e barato. Porque o TJ economizou, aqui estou falando do Tribunal de Justiça, mas o mesmo se diga do TRT, todos os tribunais, economizou milhões. Né? Não tinha que pagar conta de luz, não tinha que pagar a internet, não tinha que pagar a conta de água, né? Teve uma super economia. E por isso que não vão voltar, né? A informação é de que jamais vai voltar a ser como antes. Só que esse custo todo foi transferido para os advogados, né? O advogado precisou contratar. Eu mesma precisei colocar uma internet cabeada de ponta no meu escritório e na minha casa. Eu não tinha. Eu tinha uma internet ali mais ou menos para ver ali um Netflix na minha casa, mas não tinha uma internet de ponta. Precisei colocar, né? Foi caro, quebrei ali meu teto para colocar. Então, o que quer dizer? O advogado precisou ter uma internet excelente, um computador excelente também em casa, no escritório. Ele precisa, e não um computador só, porque muitos juízes, eles querem que você faça audiência do seu computador e que as testemunhas façam de outras salas. De outros computadores e então, outras quer dizer, salas. você precisa ter um escritório com várias salas. É tudo uma transferência de ônus, que era do judiciário, para o advogado, sem nenhuma palavra da OAB. A OAB, em primeiro lugar, precisaria ter sentado nessa mesa para conversar. Não foi consultada. Não foi consultada. Não foi falado, olha, aqui não. Porque a audiência virtual, concordo com a Isabela, facilita demais em alguns casos. Em outros, eu acho que prejudica, né? Eu sou criminalista, num caso criminal... Tete a tete, né? O presencial faz muita diferença. O presencial faz muita diferença, o juiz olhar o olho no olho da testemunha. A testemunha pode estar mentindo, a testemunha pode estar lendo o depoimento num teleprompter, você não sabe como é que a testemunha está depondo. E tudo isso foi nos, né, com perdão da expressão chula, foi nos enfiado goela abaixo, sem consulta. Isso. Então, a OAB nem bem deu subsídio aos advogados para que vivessem nessa nova realidade e nem bem foi um anteparo, nem bem chegou para o poder público, não, assim não, porque mais uma vez, né, quem nos ouve às vezes pensa, mas são advogados, eles querem privilégios, não. Se o advogado não trabalha direito, o cidadão não tem o seu direito. Isso, exatamente. Né? Foram pais que foram prejudicados, foram mães, foram trabalhadores, isso. Foi a cidadania que ficou sem acesso à justiça, né? O previdenciário, o fechamento do INSS, gravíssimo tudo isso, né? Quantos processos parados, Eu quero saber como é que você já tem uma vitória aqui, porque eu já vi o nível principalmente de componentes da sua chapa maravilhosos, são amigos de longa data, profissionais altamente qualificados, e eu vejo do princípio primordial, né? Eu tive um professor lá atrás que veio de uma guerra do Japão, um ícone do karatê no país, ele falava assim, só com união, participação, harmonia, respeito e humildade é que a gente chega ao progresso mútuo. E a gente está vendo aqui disciplina, respeito, duas cabeças femininas, estou vendo aí a tua chapa aqui em peso, te prestigiando. Quem mais faz parte da tua equipe aí e se eles estão aí em sintonia fina com as tuas diretrizes? Olha, eu quero nomear aqui, eu quero primeiro nomear, agradeço aqui, quero nomear a minha diretoria, né? Então, sou candidata a presidente, o vice-presidente é o Leonardo Sica, que foi presidente da ASP, que é uma das instituições jurídicas de advogados mais prestigiadas, eficiente, moderna, proba, né? E o Leonardo foi um presidente excepcional. Eu tenho como tesoureiro o Alexandre de Sá Domingues, que está aqui, tenho como secretária-geral a Daniela Magalhães, de Jundiaí, e tenho como secretária adjunta a Dione Almeida, que é atual presidente lá de Miracatu.
Nós temos também como novidade na nossa chapa, como presidente da Caixa de Assistência, que é tão importante para essa questão do plano de saúde, que eu acho que tem que ter uma mulher lá também, para ter esse olhar acolhedor, esse olhar, né, assistencial. Nós temos a Adriana Galvão, que é de Bebedouro, né, então prestigiando também a advocacia feminina e a advocacia do interior. E eu queria aqui nomear, até escrevi, porque são tantos que eu não queria perder, não queria correr o risco de perder nenhum, os nossos conselheiros aqui da Baixada. Então, nós temos a Isabela Castro, nós temos o José Fabiano, nós temos o Marcos Vinícius e a Flávia Nascimento, os 4 aqui de Santos. Nós temos a querida, tá aí, a Kátia Cação, conhecidíssima, uma grande liderança em Cubatão. Nós temos a Daniela Cunha e a Natália do Carmo, do Guarujá. Nós temos o Daniel de Oliveira, de São Vicente, e nós temos o Gonçalo Menezes, de Praia Grande. De Praia Grande, é isso. Litoral extremamente prestigiado. Bem contemplado na sua chapa, hein? Isso porque você tem que ter em mente que nós temos apenas 80 conselheiros titulares e 80 suplentes. Então, são 160 nomes entre 350 mil advogados. E esses 160 nomes, 9 são aqui da nossa região. Parabéns. Então, muito prestígio, a gente tem que agradecer a Patrícia. E muito importante, é um conselho paritário, metade de homens e metade de mulheres. Olha. E assim ela está prestigiando e dando voz e vez para as mulheres. E lógico, e vocês, pelo que eu tenho analisado dentro dos quadros da OAB, tem muito mais mulheres advogadas do que homens. Já superamos, né? Mais do que 50%. E vocês deram paridade, fizeram uma escolha de uma chapa. E olha, agora quem está nos assistindo aqui, tem muitos advogados, tem muitos garotos novos aí que tiraram a ordem, tem muito também cabeças brancas como eu aqui que não sabe o dia da manhã, mas olha, eu só faço civil, eu só faço família, eu só faço criminal, outro faz trabalhista, outro faz previdenciário, outro faz tributário. 5 tópicos aí que você vê que vão mexer diretamente na vida dessas pessoas e, logicamente, quais serão os dias que o associado com o cidadão que está na ordem poderá fazer esse sufrágio, levar aí o voto à sua chapa, em Santos, ou na Baixada, ou em São Paulo? De que maneira o associado pode participar diretamente desse teu pleito? Então vamos lá. 5 tópicos. Primeiro, redução da anuidade. Gente, uma anuidade de R$1.000 não se justifica, dá para reduzir. Segundo tópico, programa anuidade de volta. Nós temos um programa em que o que você paga de anuidade é devolvido 100% como um voucher para você descontar em cursos e serviços prestados pela própria OAB. Isso casa então com a nossa outra proposta, que é justamente formação do advogado. É a oficina da advocacia para que eles se recém-formados entenderem o que é advogar, terem uma formação em ética, em prerrogativa, em gestão de escritório, empreendedorismo, marketing jurídico, realmente serem ensinados, né, ali segurados pela mão, ensinados a montar um escritório. Revitalização da ESA, né? A ESA precisa estar focada também na qualificação, porque quando a gente fala em empregabilidade, a gente tem que falar em qualificação. Hoje em dia, muitos empregos jurídicos vão desaparecer, né? Por quê? Porque a digitalização empurra para isso, né? Você não vai ter mais tanto correspondente, o audiencista, mas você vai precisar de uma mão de obra mais qualificada. A ESA tem que ser uma escola de excelência para qualificar, dar emprego, dar melhor salário e competitividade para o advogado. E moralização, gente, não dá para uma entidade desse porte não ter transparência, não dizer o que faz com dinheiro, ser palco de operação da Polícia Federal, como nós vimos, denúncia de corrupção no próprio Tribunal de Ética, quer dizer, corrupção no seio da OAB, isso é intolerável, né? E eu quero terminar dizendo menos política e mais direito, né? A OAB tem que cuidar de direito e não de política. A votação é no dia 25 de novembro e é importante que a gente explique, né, Isabela? Você vai votar no mesmo dia 25 para 2 chapas. Uma chapa da seccional, né, que cuida do estado inteiro, e é dessa chapa que eu sou aqui a candidata a presidente, a Isabela, candidata a conselheira aqui por Santos, e você vai votar numa chapa da subseção aqui de Santos. Tem 3 chapas aqui concorrendo. Essas 2 votações são independentes, né? Tem gente que vota nulo
nulo na chapa do subseção e vota numa chapa da seccional ou outra coisa, eu sugiro que você não vote nulo, não. Vá atrás dos candidatos e veja qual é aquele que melhor se identifica com as propostas. Nós estamos aqui, se você gostou de tudo que a gente falou, se você acredita nessa OAB que eu e a Isabela e toda a minha chapa enxerga, então o número é 14. A gente pede teu apoio, pede teu voto, vota 14. Primeiro, para mudar a OAB e depois para colocar a primeira mulher na presidência em 90 anos de instituição, que isso também vai ser bonito, né, Isabela? Vai ser lindo, a gente espera vocês, lembrando que o voto é obrigatório e mesmo que não fosse obrigatório, é dever como cidadão que todos participem, que todos conheçam as propostas dos candidatos e escolham aquele que melhor lhe representa. E eu indico, é claro, que você escolha o 14 com a Patrícia Vansolini. Vem com a gente. É isso aí, que é o painel regional. O voto não tem preço, ele tem consequência. Vote certo, vá às urnas, vá buscar o seu direito. A Ordem dos Advogados é o maior garantidor de direitos de toda uma nação. Uma boa tarde a todos e até lá!